Olá, 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 sejam bem-vindos, tudo bem? Já vamos começar a nossa live, só esperando o pessoal chegar. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Olá, olá. Oi, Giovana, estão me ouvindo bem? Tudo bem? Oi, Gabriela, boa noite, boa noite. Vou deixar salvo assim. Quer dizer, vou tentar deixar salvo. Tudo bem, pessoal? Que bom que vocês estão aí. Feliz pelo pessoal tá chegando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a redação da ESA, né? E eu tenho certeza que tem bastante gente. Olá, boa noite, Natasha, tudo bem? Pessoal, me digam de onde vocês são, por favor, onde que está alcançando esse vídeo, onde vocês moram. Conte para nós aí onde vocês estão. Fala aí de onde vocês são para a gente poder dar um salve, né? Pessoal de longe acompanhando. Juiz de Fora arrasou. Paula Cândido, olha só, nunca tinha ouvido falar. Rio de Janeiro, Curitiba, muito bem, que legal, que legal. Três Corações, minha filha aí acompanhando aqui do quarto ao lado. Volta Redonda, Lorena, legal, muito bem. Bom saber que vocês estão aqui, Rio de Janeiro. Show de bola, galera. Niterói, olha só. Luiz Felipe, meu aluno. Oi, Luiz. Que legal. Tem uma galerinha aqui de Três Corações, hein? Muito bem. Bom, vamos ao que interessa então, né, pessoal? Já deu aí 19 horas, então vamos ao que interessa. Porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a redação da ESA e a minha ideia hoje é fazer uma proposta para vocês. Eu vou dar uma geral assim sobre o que, que a ESA cobra no geral, vou explicar mais ou menos para vocês a questão da estrutura da redação da ESA. E aí eu vou jogar um tema, nós vamos trabalhar um pouquinho nesse tema e depois eu vou pedir para vocês enviarem esse texto, quem quiser enviar, para a gente corrigir lá depois. Já vai ficar assim, no jeito, com todas as ideias prontas, é só você transformar em texto, beleza? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que eu gostaria de comentar aqui hoje, pessoal que vai fazer o concurso pela primeira vez esse ano, né? Vocês viram aí que a data foi adiada, do dia 12 de julho, passou para o dia 30 de agosto. É mais uma oportunidade. Teresina, Piauí, um abraço. Beijo para todos vocês aí do Nordeste. Então, perdi o raciocínio. Beleza, vamos voltar lá. É, então, eu pessoal que vai começar agora, né, vai fazer a prova esse ano, e os que já tentaram outros anos, existem algumas peculiaridades que um concurso militar, por exemplo, cobra, e concursos civis não cobram. Tá? Por exemplo, o Enem não cobra, outros concursos aí da área pública civil não cobra. E nós vamos falar aqui que uma coisa que eu falo que vocês já têm um ponto de graça, vamos dizer assim, diz respeito à estética do texto. Então, galera, o que, que a ESA cobra? Organização. O que, que a SpaceX cobra? Organização. O seu texto precisa ser um texto claro e precisa ser um texto organizado.
tá? Então, isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. A primeira coisa, então, organização. Se tiver uma rasura, você vai ser penalizado por haver uma rasura. Se você, na sua margem direita ali, você deixou alguns buracos na margem, você vai ser penalizado por aqueles buracos nas margens, né? E na SpaceX, você vai ser mais penalizado ainda, porque você vai ser penalizado por linha. Então, cada erro que você tiver, cada buraco que você deixar, cada erro no que eu digo na questão de rasura, cada parágrafo mal alinhado, tudo isso na SpaceX descontam-se 3 pontos. Então, é muita coisa, né? E na ESA, nós vamos descontar na estrutura de forma geral. Se aquilo lá está me prejudicando de ler o texto, se não está me prejudicando, se a letra do aluno está legal, se não está legal, porque a gente pega cada letra, senhor, que eu demoro quase 20 minutos às vezes para ler um texto, né? Então tem que ficar decifrando o que o aluno escreveu para entender se está dentro de um contexto. Então é obrigação do aluno apresentar um texto claro, coeso, um texto bonito, vamos dizer assim, para a primeira vista do corretor. Ok? Então, todo concurso militar é SpaceX que vocês forem fazer esse ano, a organização tem que estar em primeiro lugar. Beleza. E aí, eu corrigindo alguns textos essa semana lá na minha plataforma, né? Eu fui anotando algumas coisas que os alunos faziam, fiz aqui no post-it, fui anotando algumas coisas que os alunos faziam para que vocês não façam, né? Por exemplo, o verbo ter é um verbo muitíssimo informal, né? Então, por exemplo, é preciso ter. Então, o verbo ter, por ser um verbo muito informal, ele traz essa questão do coloquialismo para dentro do meu texto. Então, por conta disso, é interessante que você substitua o verbo ter por haver. O Alisson não mudou nenhum critério, tá? Os critérios continuam os mesmos da ESA. E sendo assim, você pode substituir o verbo ter por haver, se ele tiver o sentido de haver, né? Você pode substituir o verbo ter por necessitar, se ele tiver o sentido de necessitar. Outra expressão que os alunos colocam muito, a expressão muitas das vezes. Isso é muito informal. Nós utilizamos na oralidade, na escrita, isso não deve acontecer, né? Então, na escrita, nós colocamos muitas vezes ou na maioria das vezes. Tá? A palavra coisa é uma palavra que tem que ser abolida do seu texto escrito. Você não pode colocar a palavra coisa no seu texto, porque são expressões que fazem com que o seu campo lexical, que diz respeito ao seu campo de palavras, vá lá no chão, tá? A sua seleção lexical vá lá no chão. Tá bom? Então, nós vamos. Outra coisa que os alunos costumam colocar muito diz respeito, assim, começa lá, é notório que, é de conhecimento geral, não é notório. Olha, Porto Alegre. O que é Porto Alegre? Porto Alegre é um bairro. Legal. Um abraço para o bairro Porto Alegre, em Teresina. Um abraço para o Tiago, tá aí junto conosco também. Então, esse é notório que e é de conhecimento geral, esqueçam isso, né? É notório que não tem nada de é notório, tira isso, você não precisa, vá direto ao ponto. Por exemplo, o aluno escreve, é notório que o bullying causa muitos transtornos. Beleza, vai direto ao assunto, o bullying causa muitos transtornos, não precisa colocar o é notório que, né? Porque isso daí já virou senso comum, tá, gente? Todo mundo usando, já virou clichê. Esse é notório que, o é de conhecimento geral. Outra coisa que eu notei aqui, por exemplo, que na última redação da ESA que eu vi muito que aconteceu, o tema foi sobre empatia. Então, o que o aluno fazia? Ele escrevia ali no primeiro parágrafo que ele ia discorrer sobre empatia, mas chegou lá no corpo do texto, ele falou sobre bullying e ele falou sobre violência. Só que, beleza, eu estou entendendo que o bullying e a violência têm relação com a falta de empatia. Só que você não colocou essa relação no texto.
Né? Então o que que o bullying tem a ver com empatia? O que que a violência tem a ver com empatia? É preciso que isso esteja muito claro no seu texto. Aí o que que o aluno fez? Ele mencionou sobre empatia no primeiro parágrafo, no corpo do texto. Em um desenvolvimento ele falou sobre bullying, em outro ele falou sobre violência e ele terminou o texto dele. O que que ele fez então? Ele mencionou o tema só ali na introdução e acabou que não falou sobre o que ele disse que falaria, porque a introdução é como se fosse uma prévia do que eu vou falar, né? E acabou que ele não falou, ele falou sobre outras coisas. Então, se, se essas coisas têm relação com o seu tema, você precisa deixar isso claro para o seu corretor, né? Por exemplo, eu colocaria no caso que o bullying, no caso, ele agrega a falta, denota a falta de empatia. Olha eu trazendo essa questão do bullying para a questão da empatia. E aí eu traria um repertório que falaria sobre isso, reafirmaria esse tópico frasal, né? E muitos alunos não fizeram isso, é por isso que teve tanta gente com nota tão baixa na redação, porque o aluno ele tangenciou o tema que a gente diz, né? O aluno ele tangencia, ele vai pelas beiradas, ele mencionou uma única vez ali na introdução, no resto do texto ele não falou mais nada. Né? Então, isso não pode acontecer. Os argumentos que você vai colocar no corpo do texto, você precisa relacionar com o tema. Você não pode esquecer o tema do seu texto. Né? Não é só para falar do tema ali na introdução, o tema do seu texto tem que estar presente em todo o corpo do texto. Né? Então, esse foi um dos motivos. O pessoal, ano passado, afundou na redação porque esqueceram do tema. Então, dica para esse ano: não se esqueçam do tema. O tema tem que estar presente no corpo do seu texto, tanto na introdução quanto no corpo do seu texto, né? E isso é muito importante, porque senão o seu corretor vai entender que você vai tangenciando o tema, tá, gente? Isso aconteceu muito o ano passado. E aí tem um pessoal que já falando que tema que aposto para esse ano. Olha, é complicado, né? Porque a gente não tem bola de cristal para saber qual que vai ser a ideia. O ano passado eu trabalhei com os meus alunos o tema solidariedade antes da prova e assim, calhou que deu certo, quase que deu certo, né? Que a solidariedade tem a ver com a empatia, né? Mas assim, por exemplo, dado essa perspectiva que a gente está vivendo hoje sobre coronavírus, se eu colocar um tema, por exemplo, saúde pública já entra num tema social que não tem relação direta com o que a ESA vem cobrando ultimamente, que são temas abstratos. E o que eu penso? Eu pensei em um tema, na verdade, dentro dessa questão de coronavírus, mas por um lado mais abstrato. Eu até já fiz aqui, olha, o meu projetinho de texto já está pronto aqui. O tema que eu vou propor para a gente discutir hoje é sobre o isolamento social e suas consequências. Né? Então, é um tema que vai versar sobre uma parte abstrata. Não, eu vou precisar pensar um pouquinho mais sobre essa questão aí de as pessoas. Nós estamos vivendo isso hoje na pele, nessa questão de isolamento social, e quais têm sido as consequências para a minha vida e quais têm sido as consequências para outras pessoas também. É correto, não é correto? Primeiro nós precisamos nos posicionar, né? Então, cada um vai ter um posicionamento aí a respeito do que acha. Bom, pessoal, de tarefa agora, eu gostaria que cada um pegasse um caderno, material para anotar, porque eu trouxe algumas ideias, eu acho que isso vai ser legal para quem quiser depois desenvolver um tema. Esse tema já está lá no nosso site, redaçãointeligente.com.br, para quem quiser desenvolver, tá? Não acho que é um tema fácil de escrever, mas é um tema que vai me trazer boas ideias, tá bom? Bom, pensando nessa questão de isolamento social e suas consequências, live vai ficar salva? Pretendo deixá-la salva, viu, Teles? Vamos ver se eu vou conseguir saber salvar isso daqui. Vou pedir ajuda para minha filha. Vai ficar salva, sim. Vou tentar deixar salvo, tá bom?
É, nós precisamos saber, isolamento social, primeiro nós precisamos nos posicionar. Então, dado um tema, todas as vezes que forem dados temas para vocês, primeira coisa que vocês precisam fazer é se posicionar em relação ao tema, né? Eu sou a favor do tema, eu sou contra o tema. Né? No caso aqui, nós temos o tema isolamento social e eu preciso falar das consequências, sejam elas consequências favoráveis a esse isolamento ou consequências contrárias a esse isolamento. Mais de alguma coisa, eu preciso falar sobre isso. Esse tema seria voltado mais para a questão atual do país ou pode ser no sentido geral? Eu estou falando mais sobre a questão atual do país, tá bom? Mais sobre essa questão aí. Bom, e aí cada um tem o seu posicionamento. Qual seria o seu posicionamento, né? Eu queria que vocês fossem comentando aí, se você é a favor, se você é contra, se você é os dois lados, se você não decidiu ainda. Eu gostaria que vocês fossem comentando, porque eu já fiz o meu posicionamento aqui, mas, né, eu quero a participação de vocês para a gente montar essa ideia juntos, tá bom? E aí, como que vocês são em relação a esse isolamento que nós estamos vivendo hoje? Vocês são a favor, vocês são contra, vocês acham que tem que ter isolamento e não tem? Como vocês se posicionam nessa questão? Porque a sua tese tem que estar presente no seu texto, tá? Se a sua tese tem que estar presente no seu texto, logo eu preciso me posicionar. Tá bom? Então me digam aí, o que vocês acham a respeito disso? Quais são as perspectivas a respeito do que nós estamos vivendo hoje, para que nós possamos montar aí. O meu já está pronto, depois eu vou mostrar para vocês. Eu não vou alterar nada do que eu escrevi aqui, mas antes de eu dizer qual é o meu posicionamento, eu quero ouvir vocês, tá? Se eu quisesse falar dos dois lados, como eu desenvolveria? Boa pergunta. Boa pergunta. Daqui a pouco eu te respondo, Bruna. Então vamos lá. A Bruna já deu um posicionamento que no caso ela acha que as duas coisas são importantes, né? É importante ter um isolamento. Eu fico até muito em dúvida. O ideal seria se isolar, porém tem pessoas que não têm essa possibilidade, pois precisam trabalhar. Beleza. Obrigada, Matheus. Bom, gente, eu resolvi trazer esse tema para vocês enquanto vocês vão escrevendo aí, porque é um tema atual, nós estamos vivendo isso na pele e também para agregar conhecimento para vocês, né? Vai que lá na frente alguém pede para escrever sobre isso e a gente já discutiu, né? Então vamos pensar. E aí, até agora poucas pessoas se manifestaram, gostaria de ouvi-los. Ouvi-los não, lê-los, né? Que eu não posso ouvi-los. Vamos lá, manifestem-se. O que vocês acham? Está sendo fácil? Não está sendo fácil? Né? Isso é um posicionamento. O que eu estou achando disso tudo? Né? É necessário? Não é necessário? Tudo isso a gente traz em consideração na hora de escrever um texto, né? Então nós precisamos nos posicionar. E aí, o que vocês diriam se fosse dado um tema desse para vocês? Como vocês se posicionariam a princípio? Poderíamos pegar a questão da saúde como um todo, tornando-se a favor do isolamento. Beleza. Posicionamento do William. Quem mais gostaria de se posicionar? É favorável à reunião da família. Ok. Tem sido algo que tem sido muito cotado em redes sociais, né? Então tá sendo legal também. Gostei. Bom, galera, pensando nessa questão de isolamento social, eu fui pesquisar também, né? Quais foram eu iria falar sobre desemprego e a saúde como problemáticas. Ok. Eu fui pesquisar
a respeito de outras pestes que já aconteceram, outras pragas, outras pandemias que já aconteceram, né? Eu anotei aqui, aconteceu a peste negra, que matou 50 milhões de mortos, vocês podem ir anotando aí tudo que eu vou falando. Peste negra matou 50 milhões de mortes, isso é um repertório histórico. Nós tivemos a gripe espanhola, que foi, inclusive, em 1918, nós estamos em 2020, faz 102 anos, vamos colocar 100 anos, né, que isso aconteceu. Então, a gripe espanhola matou 20 milhões de pessoas. Nós tivemos a tuberculose, né, que matou 1 bilhão de pessoas. Inclusive, nessa onda da tuberculose, muita gente famosa morreu, né? Mozart, Dom Pedro I, Chopin, Manuel Bandeira, Cassimiro de Abreu, Noel Rosa. Então, tudo pessoas famosas que foram nessa onda da tuberculose e acabaram morrendo. Tuberculose até então era uma doença recente, né, galera? No século 19 aí, né? Nós tivemos 19, 20, tivemos muita onda de tuberculose, era uma doença incurável, né? Então, e aí, pensando nessa questão dessas pandemias que aconteceram, né? Eu, Cássia, começaria a minha redação, a minha apresentação do texto, né? Falando sobre a gripe espanhola, tá? É a doença dos poetas. Muito bem, Bruno. Falando sobre a gripe espanhola que aconteceu em 1918 e vamos dizer que foi a última pandemia que nós tivemos, tá? Um, e aí eu entro com o meu posicionamento. O meu posicionamento é o posicionamento que a Bruna falou, professora, como que eu faço para falar das duas coisas? Olha só o que eu escrevi de tese. Eu escrevi o seguinte: embora o isolamento social seja eficaz para a não propagação de doenças, outras áreas acabam sendo tremendamente afetadas, né? Então, o que eu quis dizer? Eu quis dizer que o isolamento social ele é válido para a não propagação de doenças. Talvez nessas pestes, nessas pandemias anteriores aqui, tenha morrido tanta gente porque não se tinha conhecimento científico, que era necessário isolar-se, que era necessário ficar em casa, né? E com isso houve a proliferação. Eu estava lendo hoje sobre a gripe espanhola, nada mais era a gripe espanhola do que o H1N1 que nós tivemos, o vírus de influenza, né? É o vírus H1N1 daquela gripe influenza lá. Então, essa gripe repetiu para nós agora em 2009. E a gente pode perceber que não foi aquela devastação que aconteceu, né? Na gripe espanhola houve 20 milhões de mortos. E aí, por que que agora as pessoas estão, vamos dizer, morrendo menos? Porque há o conhecimento científico, nós temos o conhecimento de tecnologias, então tudo isso ajuda na não proliferação de doenças, né? E aí, pensando nessa questão que nós estamos vivendo hoje, é legal que as pessoas, é interessante que as pessoas tenham isolamento para que não haja essa proliferação de doenças como houve no passado, mas, por outro lado, existem setores que são grandemente prejudicados, né? E aí, eu coloquei que como argumentos dois setores para eu falar. O meu tema não é o isolamento social e suas consequências. Então, beleza, a minha consequência reverbera na precariedade da educação e na economia. Seriam os dois argumentos que eu vou falar, que eu falaria a respeito, né? Então, eu estou dizendo, vou retomar. Eu começaria a minha introdução com a gripe espanhola. Eu falaria na minha tese que, embora o isolamento social seja eficaz para a não propagação de doenças, outras áreas acabam sendo tremendamente afetadas. Quais áreas? A educação, desenvolvimento 1, e a economia, o desenvolvimento 2. Coloquei, tá? Então, a gente tem que perceber que eu preciso achar aí, eu estou fazendo um projeto de texto para vocês tentarem acompanhar essa ideia, tá?
Para justificar agora a questão da educação, na hora que eu for lá no meu parágrafo de desenvolvimento, que eu preciso trazer um repertório para justificar a introdução, eu traria um repertório que eu achei hoje, que diz sobre a precariedade dos recursos tecnológicos, né? Quem quiser anotar, mais de um terço de domicílios brasileiros não tem acesso à internet. A fonte é da Agência Brasil. Então, o que, que eu estou dizendo? Se todos nós estamos isolados, pessoal por exemplo, eu sou professora, trabalho em dois colégios, eu estou dando aula online para os meus alunos, né? Beleza. E quem não tem acesso a isso em casa? Vai fazer como? Então, como que a educação vai ser prejudicada ou está sendo prejudicada, né, com esse isolamento, né? A não presença dos meninos em sala de aula está fazendo com que muitos percam muitos conteúdos, né? Então, utilizaria como repertório, vou repetir, mais de um terço dos domicílios brasileiros não tem acesso à internet. Essa fonte é da Agência Brasil, tá? Para justificar o meu desenvolvimento da economia, que eu disse que a economia pode ser prejudicada, né? Nós podemos falar sobre a alta do dólar. O dólar hoje estava cotado em R$ 5,20, né? Isso não é culpa do presidente, isso é culpa dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Essa pandemia representa um risco na economia mundial. Né? E por representar um risco na economia mundial, o que, que acontece? Eles colocam o dólar lá em cima, né? E essa informação eu tirei lá do site seudinheiro.com, tá? Então, essa alta do dólar faz com que todas as coisas encareçam, né? Com muita coisa baseada em dólar. Então, a economia acaba sendo prejudicada. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui a gente vai no supermercado, as coisas estão com preço lá em cima, né? Em plena época que nós deveríamos nos ajudar, vamos dizer assim, as pessoas estão sofrendo cada vez mais porque acaba que já não tem dinheiro do trabalho, que está todo mundo parado, e quando vai no supermercado as coisas estão com preço lá em cima. E isso diz respeito à alta do dólar. Né? Então, olha só, eu já tenho praticamente o esquema do meu texto todo montado. Eu já sei como eu vou começar um texto, eu já tenho a minha tese, eu tenho meus dois desenvolvimentos, eu tenho os meus dois repertórios. Eu tenho tudo que eu preciso para um texto. E aí, galera, era essa ideia que eu queria deixar para vocês guardada e gravada. O fato de eu ter a necessidade de planejar tudo que eu vou escrever antes. Né? Isso é muito importante. Aqui, olha, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazendo, olha. Tá vendo? Escreva aqui o tema, como que eu vou começar meu texto, coloco a minha tese, os meus dois desenvolvimentos e os meus dois repertórios aqui embaixo. Então, eu vou planejar o meu texto desse jeito. Na hora que eu for colocar isso em forma de texto, eu simplesmente retomo aqui e volto, né? Eu fiz a minha introdução, vou ler para vocês daqui a pouquinho. Mas antes, falando da importância disso daqui, isso aqui vai nortear todo o seu texto. Porque o que, que a gente observa em provas de concurso assim? Na hora que o aluno vê o tema, ele já fica desesperado, ele trava, né? E aí, para a gente não acontecer isso, né, vocês precisam ter uma técnica que é fundamental, que é a técnica da respiração. Isso não é mantra nem nada, né? Você fechar os olhos e você fazer aquelas respirações profundas, sem pensar em nada, simplesmente respirar para que a sua atividade cerebral volte ao normal. Porque o que, que acontece no meu cérebro quando eu fico lá em êxtase, que eu fico desesperada? Começam os neurônios lá meio que entrar em choque. E aí, por acontecer isso, me dá aqueles famosos brancos. Né? É isso que acontece, é daí que vem os brancos que a gente tem, né? E se eu tenho esses brancos, logo eu não vou lembrar de nada, né? Então, nessa hora, você fechar os olhos e abaixar a sua atividade cerebral é o essencial para que você lembre de tudo que você estudou e que você também faça um bom texto. Né? Para todas as provas que vocês forem fazer, tanto a prova
objetiva quanto a prova de redação, né? Então, é essencial você abaixar a atividade cerebral para que você faça uma boa prova, né? Isso é muito importante. E aí, voltando a falar sobre ESA, né? Agora, nós já meio que falamos um pouquinho do tema, o isolamento social e suas consequências. Daqui a pouco eu vou ler minha introdução. Eu quero falar um pouquinho a respeito da estrutura da redação. Né? A estrutura da redação diz respeito a um texto dissertativo argumentativo. Esse texto tem 4 parágrafos, né? Um parágrafo sendo a introdução, 2 parágrafos sendo o desenvolvimento e um parágrafo sendo a conclusão, tá? O Marx está pedindo para eu repetir sobre a atividade cerebral. Marx, eu estava dizendo o seguinte, que quando vocês chegarem na prova, vocês devem fechar os olhos e dar umas 3, 5 respirações profundas, porque quando nós estamos ansiosos, que a gente entra em pânico na hora que a gente vê a prova, os nossos neurônios começam a entrar em choque, né? E aí vem os nossos famosos brancos, aqueles brancos que acontecem na hora da prova. Então é necessário que nós tenhamos uma baixa atividade cerebral para que eu me lembre de tudo que eu estudei e logo que eu faça uma boa prova, né? E aí, galera, só para vocês verem quanto isso é fundamental, vocês vão ver que quantas vezes na madrugada a gente tem tantas ideias, né? E por que que isso acontece? Porque de madrugada meu cérebro está descansado, né? Olha que legal. Não sei se alguém já. Eu de madrugada, se eu pudesse escrever um livro, eu escreveria, né? Mas é só para vocês terem uma noção de como que o nosso cérebro trabalha, e isso é muito legal. Bom, voltando a falar um pouquinho da estrutura do texto, o nosso texto ele tem então uma apresentação, 2 desenvolvimentos e a conclusão, né? Na minha parte da introdução, pessoal que está anotando aí, eu preciso ter 3 elementos, né? 2 obrigatórios e um opcional. Quais são esses 3 elementos? Primeiro, eu preciso apresentar o meu tema. Essa apresentação do tema pode ser de várias maneiras, né? Ela pode ser de um movimento histórico, pode ser de um movimento, uma informação geográfica, um dado concreto, um filme que tem relação com o tema, uma música que tem relação com o tema, algum conhecimento que eu aprendi em sala de aula, alguma citação. Eu posso trazer isso desde que tenha relação com o tema. E é muito importante que eu faça a ponte entre esse repertório que eu trouxe da apresentação do tema e a minha tese, né? A minha tese é o meu posicionamento. Então, eu preciso fazer uma ponte entre uma coisa e outra para poder ficar aquelas ideias totalmente ligadas, não ideias conversas, né? Bom, aí como eu falei para vocês que nesse texto aqui eu vou falar sobre a gripe espanhola, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa ponte entre o que era e o que é hoje para colocar a minha tese. Então, a primeira coisa é a questão do tema, né, que eu posso fazer de várias maneiras. A segunda coisa que eu vou fazer no meu texto é a minha tese. A minha tese é essencial. Eu preciso mostrar para o meu corretor qual é o meu ponto de vista. Né? Se eu sou contra o tema, se eu sou a favor do tema. Então, a apresentação do tema e a tese são itens fundamentais na introdução. A terceira parte, que são os argumentos, na prova da ESA não é obrigatório, mas no Enem tá? Que são os argumentos. Você pode colocar os seus argumentos junto com a sua tese, ok? Quem quiser utilizar tudo no mesmo período pode utilizar isso junto. E no corpo do seu texto, nós temos a parte do desenvolvimento, que também tem 3 partes. A primeira parte, o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É um período curto que vai apresentar a ideia central daquele parágrafo. Ora, se você disse lá na sua introdução que você vai ter 2 argumentos, esse tópico frasal tem que ter relação com os argumentos que você disse lá na sua introdução, tá? Tópico frasal, então, apresentando a ideia central, repertório, justificando essa ideia, esse repertório é uma área do conhecimento, e a reflexão. Reflexão é o que o meu repertório
tem a ver com o meu tópico frasal. Conta para o seu corretor. Hoje mesmo eu li a redação do aluno que ele estava falando uma expressão lá que eu nunca vi na minha vida e não sabia o que que era. Ele também não contou. Então eu falei para ele, na hora que eu fui corrigir, eu falei, você precisa contar para o seu corretor o que que essa expressão significa dentro do contexto do seu tema, porque nós somos meros professores de língua portuguesa. Nós não sabemos nada de história, nada de filosofia, nada de sociologia, não entendemos nada de citações famosas aí. Vocês precisam trazer esse conhecimento para nós, né? E esse conhecimento, ele é bem-vindo e quando vocês fazem essa mediação, vamos dizer assim, essa interpretação do conhecimento, esse diálogo desse repertório, que é o conhecimento, à luz da temática, né? É isso que precisa ser feito. E aí, quando você for fazer o segundo desenvolvimento, você vai repetir essa estrutura, né? Tópico, frasal, repertório, reflexão. E quando nós vamos encerrar, eu não preciso exatamente fazer uma proposta de intervenção igual o Enem coloca, né? Existem várias formas de finalizar um texto também, né? Existe a forma da proposta de intervenção e existe a forma da síntese, que é a que mais eu indico para os meus alunos. Faça uma síntese, uma recapitulação de tudo que você disse e finalize com um período, uma frase que seja uma frase de ouro, vamos dizer, uma chave de ouro, né? E pensando nisso, na minha conclusão, não é lugar para ideias novas. O aluno, às vezes, ele chega na conclusão, ele começa a escrever coisa que ele não escreveu no corpo do texto. Na conclusão, não é momento para isso. A conclusão é o momento de você finalizar suas ideias e pronto, né? Então, quando você segue essa estrutura, nas nossas próximas lives, nós vamos fazer isso, né? Essa aqui, como sendo a nossa live inicial e nós estamos com tempo mais prolongado, agora, já que a prova foi adiada, eu vou mostrar, e lá no meu canal também, Redação Inteligente, tem redações prontas que eu vou fazendo aos pouquinhos com os alunos, linha por linha, mostrando as ideias, de onde vem, meu planejamento de texto, tudo isso. Mas nas próximas lives eu quero fazer com vocês mostrando como que eu coloco isso na prática. Mas vocês também precisam treinar, vocês também precisam dar o melhor de si para poder fazer com que o seu texto seja um texto coerente e coeso. Né? A gente aprende redação da mesma forma que a gente aprende a andar de bicicleta, treinando. Hoje eu caio, amanhã eu tiro uma rodinha, depois eu saio pedalando. Então é assim, é treinamento. Se você quer aprender a fazer redação na véspera do concurso, esquece. Né? Redação é treinamento, assim como a de bicicleta também. Tá bom, pessoal? Bom, e aí, pensando nesse tema, o isolamento social e suas consequências, eu trouxe aqui uma introdução. Como eu disse, eu ia começar aqui com a gripe espanhola, tá? E aí depois eu coloco a minha tese e depois vem os meus argumentos. Eu fiz a minha introdução dessa forma. Há 100 anos, o mundo vivia a última pandemia que acabou ceifando a vida de mais de 20 milhões de pessoas. Na ocasião, o mesmo vírus H1N1 da gripe influenza, que apareceu no Brasil em 2009, propagou-se de uma maneira exorbitante. Agora eu vou trazer essa historinha que eu contei para o meu momento atual. Da mesma forma, utilizei um conectivo, né? Em pleno século XXI, o mesmo interceptor tenta conter os ânimos mundiais, o coronavírus. E agora, munidos de mais conhecimento científico, o isolamento social tem sido regra para a não proliferação da doença. Agora eu vou para os meus argumentos. Embora tal ação tenha a função de poupar vidas, outras áreas acabam sendo tremendamente afetadas, como a educação e a economia. E aí eu finalizei a minha introdução, tá? E por que eu quis fazer só a introdução? Porque a introdução, tudo que eu coloco ali na introdução, eu vou contar depois, eu vou falar depois. A introdução é uma das partes mais importantes do meu texto,
né? Por isso que às vezes o aluno escreve uma introdução de três linhas, eu quero matar ele, né? Porque não se faz isso numa introdução. Imagina, o seu corretor está tendo o contato, o primeiro contato que ele está tendo ali no seu texto é com a sua introdução, e você vai fazer uma introdução de qualquer forma. Isso não pode acontecer. A sua introdução tem que ganhar a vida do seu corretor, tem que ganhar os olhos do seu corretor. Né? Por isso, ela precisa ser uma introdução bem feita. Ao fazer a sua introdução, você tem que fazê-la com sangue nos olhos, para você mostrar para o seu corretor que você está correto e que você sabe escrever bem. Né? Então, a introdução, você vai conquistar o seu corretor por meio da sua introdução. Então, não me faça uma introdução chula. A sua introdução tem que ser bela, elegante. Quando o seu corretor lê a sua introdução, ele vai falar: uau, quanta coisa bonita eu li. Da mesma forma, quando você termina o seu texto, você não vai terminar um texto de qualquer maneira. Você tem que terminar com uma frase de impacto, com uma frase que, quando seu corretor termina de ler, ele fala: não creio, né? Porque é isso, gente. Um texto nada mais é que uma concatenação de ideias para você fazer com que o seu ponto de vista seja correto. Isso é tão legal de se fazer, colocar essas palavras no papel é tão interessante, é como se você estivesse contando uma história para alguém, mas de uma forma mais formal, vamos dizer, com elementos que justifiquem que você está correto. Um texto ele é belo por natureza, né? Alguém falou alguma coisa, algum escritor famoso, não sei se era Drummond ou Mário Quintana, que disse assim que escrever é fácil. A gente começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio, a gente coloca ideias. E é isso que acontece, né? No meio, a gente coloca ideias, e as mais belas ideias. Né? Olha que legal. E quando eu entendo isso, quando eu entendo o que é escrever, quando eu tenho esses conhecimentos para trazer para o meu texto, escrever deixa de ser um fardo e passa a ser algo prazeroso. Né? E é isso que eu gostaria que vocês pensassem. Né? Como que o seu texto pode ser um texto prazeroso de se ler? É isso que vocês têm que provocar no seu corretor. Provocar a beleza de se ler. Né? E para fazer isso, nós temos as coisas mais belas para poder escrever. E eu estou aqui para ajudá-los a escreverem belos textos. Né? Obrigada, Elu. Então, são coisas que às vezes ninguém nunca falou para vocês, as pessoas só vêm colocando regras e regras e regras e regras. Não é assim, né? O escrever precisa também ser uma melodia, vamos dizer assim. O escrever, mesmo que seja numa redação de concurso, precisa ser uma melodia para os olhos do seu corretor. É ele que vai avaliar o seu texto. Tá, pessoal? Eu queria finalizar essa live hoje com essas ideias. E quem quiser desenvolver esse texto, é só ir lá no nosso site, redaçãointeligente.com.br, e procurar pelo tema isolamento social e suas consequências. Eu vou tentar deixar essa live salva para o pessoal assistir depois. E nós vamos fazendo outras, tá? Daqui uns dias eu venho, marco outras, a gente segue outras coisas. Talvez na próxima live nós façamos a introdução juntos, talvez na outra nós fazemos um desenvolvimento, na outra nós fazemos uma conclusão, depois nós fazemos um texto inteiro, mas acompanhe-nos nas nossas redes sociais, acompanhe-nos no nosso canal no YouTube. Eu tenho estado meio ausente lá, são muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu estou dando o meu melhor para atender todos vocês. Não deixo de responder ninguém, todo mundo que me pergunta, sendo meu aluno, não sendo meu aluno, né? Fale sobre a redação da ESA. Estou falando, meu querido, o que você gostaria de saber? Carlos, estou falando sobre a redação da ESA, né? Nossa live é sobre a redação da ESA.
Bom, pessoal, mais dicas que eu for lembrando, eu vou trazendo aqui para vocês. Vocês não estão sozinhos, eu estou aqui com vocês, né? Para que vocês sejam aprovados lá na frente, para que vocês deem o melhor de vocês e que eu seja a ponte realmente que vá levar vocês para essa aprovação, né? Eu estive quase 10 anos lá, eu sei o caminho que se pode seguir. Então estejam ligados nas nossas dicas aí no nosso Instagram. Os filmes que eu coloco, eu tenho assistido um filme por dia. Agora eu estava assistindo ali a lista de Schindler, não terminei ainda, porque o filme dura 3 horas, né? E aí eu vou terminar de assistir, depois eu já coloco em que esse filme pode ser trabalhado. Assistam filmes, ouçam músicas, procurem conhecimento, né? Porque é isso que vai fazer com que a melodia do meu texto seja uma melodia linda para os olhos do meu corretor, tá? Fiz um paradoxo aí. Melodia só pode ser linda para os ouvidos, mas no caso aí para os olhos do corretor, tá bom? Beijo para cada um de vocês. Obrigada pela participação. E a gente se vê na próxima live. Ok? Tchau, tchau.